Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana vai falar sobre o reconhecimento de países, estados e territórios. Aliás, qual a diferença entre um e outro? Para se tornar um país, é necessário que todos os outros o reconheçam como tal? É possível ser reconhecido por alguns e não por outros? As respostas estão no Direito Sem Fronteiras de hoje. O programa é Direito Sem Fronteiras, mas estamos mostrando imagens de uma partida de futebol. O motivo está no reconhecimento. A FIFA, Federação Mundial, que congrega as confederações nacionais de futebol, tem 209 integrantes. Já a Organização das Nações Unidas tem 193 países membros. A explicação para isso é a denominação. Para a FIFA, basta ter uma confederação de futebol para fazer parte da entidade, país ou não. Já para a ONU, é necessário que seja um Estado, no sentido de país independente, com organização política própria. Quem está aqui nos estúdios do Direito Sem Fronteiras de hoje é o mestre em Ciências da Informação e especialista em Direito e Tecnologias da Informação, Mauro Leonardo Cunha. E também a mestre em Direito Internacional e professora Ana Flávia Veloso. Agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso programa, nos nossos estúdios da TV Justiça. E esse programa ele tem uma característica interessante porque, a princípio, pode parecer que são questões que nós estudamos talvez ainda nos tempos de colégio. Só que parece que tem algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas. Então, vamos começar com algumas questões básicas. Por exemplo, a primeira pergunta: qual a diferença entre Estado, nação, país e território? Nação é um conceito sociológico, remete à ideia de um povo que tem uma identidade única, um passado comum, um histórico de pertencimento, né? Vínculos diversos comuns. País é uma designação geográfica. Então, o país é uma referência geográfica, é uma localidade, é um lugar. Território é um dos elementos constitutivos do Estado. O território não necessariamente é um território terrestre. Então, na definição de Hans Kelsen, o território é o domínio espacial da soberania. A rigor, o território pode ser território marítimo, como mar territorial, território aéreo, território terrestre propriamente dito, né? Então, por território, o território é o domínio espacial de soberania do Estado. E o Estado é a entidade política que reúne os três elementos constitutivos: território, povo, governo, e ainda características essenciais como a soberania e uma finalidade. O Reino Unido, por exemplo, né? Vamos ver, a pessoa jurídica é o Reino Unido. É o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. E aí nós temos vários países: a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte. Ou seja, já começou a ficar uma coisa que esses conceitos acabam se misturando. Isso é muito comum de acontecer, mais do que nós imaginamos? Ou, assim, ou é o único caso? Na verdade, não é. Olha, não é o único caso. Nós já fomos o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Ou Portugal, Algarve e Brasil na época, né? A nossa história constitucional começou assim. A primeira Constituição a valer no Brasil foi a Constituição de 1820 de Portugal, né? Que foi proclamada aqui no Brasil, e depois nós recebemos uma por outorga, depois da Noite das Garrafadas, etc. Então, na própria história de Brasil, a gente passa por um país que era fruto de uma união, não por uma união de reinos comum, mas o Brasil subiu a categoria de reino depois de ter sido colônia e foi teoricamente unido ao Reino de Portugal e ao Reino do Algarve. O fenômeno estatal é complexo. Normalmente o Estado depende da existência de um país, pelo menos um país, mas pode haver mais de um país. Agora, há estados que nem têm um país, né? O Vaticano é o exemplo clássico de um Estado constituído como Estado, é uma teocracia constitucional. Olha que interessante, nós temos uma teocracia constitucional, monárquica, eletiva e indireta, né? Que reúne interesses de pessoas de vários lugares do planeta e que tem sim sua sede territorial muito apequenada, é verdade, mas tem uma base territorial e existe como Estado, né? E que integra organismos internacionais. E que durante muito tempo não era só um Estado, como era
o Estado por sobre os Estados. O pertencimento à comunidade internacional durante muito tempo foi definido pelo fato de ser reconhecido não por demais Estados, mas pela Santa Sé. Então, a gente precisa entender que o fenômeno estatal não começou como é hoje. Ele começou como uma delegação da Santa Sé aos reinos, para que os reis, em nome do Papa, governassem aqueles pequenos territórios. Faz parte, inclusive, desse processo, do ponto de vista diplomático-político, a questão do reconhecimento dos Estados, que, aliás, é o tema principal, de certa forma, do programa de hoje. Como se dá isso? O que é o reconhecimento de um país? Em princípio, toda coletividade que se identifica como povo tem o direito de se constituir em Estado, desde que reúna os elementos constitutivos e que, além dos elementos constitutivos, território, povo, governo, possa se manter de forma independente no plano internacional. Mas o reconhecimento de Estados é algo um pouco aleatório, até porque é um ato individual. Cada Estado reconhece ou não uma entidade como Estado. O limite para isso é, ainda que um Estado não reconheça um outro que se pretenda como tal, ele não pode simplesmente invadir e ignorar aquela existência, aquela entidade, pelo fato de não reconhecer. Mas ainda assim ele pode não reconhecer de forma tácita ou de forma expressa, emitindo uma declaração de não reconhecimento. Então, existem as declarações estatais, que são unilaterais, existem os reconhecimentos de Estado, que são feitos pelas organizações internacionais. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas. E é claro que para um Estado é muito significativo politicamente falando, ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Isso não quer dizer que ele seja reconhecido por todos os Estados de forma individual. Isso quer dizer que, no âmbito das Nações Unidas, ele será acolhido e respeitado por todos como Estado. Fora dali, os Estados ainda podem não reconhecer a existência daquela entidade como Estado. Aqui num ponto, uma pergunta que também já estava programada, que é a seguinte: então não há necessidade de reconhecimento de um novo país por todos os Estados nacionais, de um Estado por todos os Estados? Justamente. Aí, doutrinariamente, há uma certa controvérsia. Nos dias de hoje, a doutrina majoritária diz o seguinte, que um Estado não precisa do reconhecimento dos demais para existir. Há uma teoria também constitutiva, segundo a qual um Estado só existe quando, além dos elementos constitutivos da soberania, ele tem o reconhecimento do conjunto de seus pares. Essa teoria é objeto de críticas, ela é considerada como uma teoria colonialista e de forma que a doutrina declaratória, aquela de que os Estados apenas reconhecem a existência. Então, é um ato declaratório de reconhecimento. É a doutrina segundo a qual o Estado ele não precisa do reconhecimento de outros para existir. Essa doutrina foi consagrada como norma positiva pela Carta da OEA, que diz que um Estado, uma entidade, na medida em que ela consegue, administrar suas fronteiras, promover a ordem, a segurança, legislar, julgar os conflitos, enfim, ela não precisa do reconhecimento do conjunto dos seus pares. Eu acabo tendo que falar de um artigo meu que está no Prelo, em que eu falo que nas Américas não existem estados nacionais, existem nações estatais. Por quê? Porque nas Américas são os estados que fundam nações. É o Estado português que se translada para o Brasil, e que depois faz uma cisão burocrática e que faz surgir a nação brasileira. Ou seja, a nação brasileira é algo que é semeado. Depois dos eventos de emancipação dos povos que vieram trasladados da África para serem escravizados, a chegada dos imigrantes, etc., constitui um povo brasileiro diferente que dá a essa nação brasileira, à época em fiere, em nascente, essa dinâmica de nação que nós temos hoje. Mas se nós olharmos para o oeste, a oeste do Brasil, e vamos buscar nossos irmãos latino-americanos, não há elementos linguísticos claros. Os limites respeitaram mais ou menos algumas identidades tribais anteriores, mas nem tanto assim, porque havia também muito em jogo os interesses da colônia espanhola,
né, e daqueles que, em seu nome, exploravam o território latino-americano. Então, imaginar que a gente pode aplicar, e eu estou fazendo recorte da Carta da OEA, né, a realidade dos estados das Américas, o mesmo pensamento que a gente tem para os estados da Europa, e eu digo mesmo em relação aos estados da África, porque os estados da África são fruto do colonialismo. Não por acaso acaba se aplicando a teoria constitutiva nesses vazios de estados mais naturais, ou estados quase que de direito natural, estados que estão lá há muito tempo e que são frutos, às vezes, de uma organização tribal que foi evoluindo, da consolidação de feudos, como é o caso de Portugal. Portugal é talvez o primeiro Estado nacional. Nós temos no nosso direito brasileiro os registros da primeira organização de Estado nacional, né, lá nas ordenações. E aí, falando da parte tecnológica, nós do IBDE costumamos dizer, IBDE é o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, nós costumamos dizer que o direito que se aplica à tecnologia hoje é um novo direito civil, porque a tecnologia é a nova maneira de organizar a civilização. Quando eu falo no ponto .br lá da internet para o Brasil e os catalães querem o ponto .ct, eu dou ou não o ponto .ct. Então, quando a gente vai regular a internet, a gente quer raciocinar tudo isso de novo. Eu ia falar raciocinar no neologismo aqui. Eu preciso imaginar o que é um Estado, o que é um povo. O nosso povo é fruto de uma semeadura por um Estado. Então, se a gente parar para olhar o processo, a gente vai se atentar para precisar olhar duas coisas. Primeira, como é que o direito de cada país influencia a percepção do direito internacional? Porque há países, falando no espaço europeu, de tradição romanística. Para os países de tradição romanística, o reconhecimento é algo muito importante. Para o direito insular, para as Ilhas Britânicas, eles olham para o reconhecimento e falam, mas isso é uma mera declaração de um fato que já acontecia. E a gente não pode esquecer a importância do Império Britânico semeando cultura jurídica pelo mundo inteiro. Eles, um pouco como os romanos, levaram o seu direito para a África, para o Oriente, etc. Então, a gente precisa perceber nesses movimentos de cultura jurídica nacional uma influência no direito internacional público que é fundamental para entender como os Estados hoje agem em relação ao reconhecimento, se é a teoria declaratória, né, ou se é uma teoria constitutiva. Tudo isso está lá no passado. O direito internacional tem isso. A gente está tentando entender o futuro, mas a gente tem que olhar muito na origem do fenômeno estatal para compreender isso, né? Mas, no final das contas, os povos têm interesses agora com fome. Os curdos querem um território. Eles têm direito humano, é direito humano a se organizar como Estado. Sim ou não? Essa é a questão que ferve no momento. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Direito Sem Fronteiras, logo depois do intervalo, para falar a respeito desse tema. Direito Sem Fronteiras está de volta, hoje falando sobre o reconhecimento ou a falta dele de países e nações. Alguns países que eles são, ou melhor, é uma lista de estados não reconhecidos. Transnítria, a Ossétia do Sul, que até por conta de uma série de fatores fica até um pouquinho mais conhecida, mas também temos a Abecácia, Somalilândia, República de Nagorno-Karabakh. Não necessariamente entrando em todos os casos, mas como fica a situação desses países? E aí eu acrescento um dado, uma teoria que tem sido trabalhada, que é o fato de que numa era digital se acrescenta o caso que, na sua teoria, pelo que eu estou sabendo, não há nem necessariamente o primado de uma existência de um território. Como é que funciona isso e como é que fica em casos como esse? Olha, primeiro, eu vou dizer de uma forma muito simples, o crime anda muito à frente dos Estados nacionais, né? Os Estados nacionais têm que correr atrás nas suas organizações multilaterais, porque a organização criminosa já suplantou toda a concepção de fronteira. As empresas começam a suplantar as concepções de fronteira, começam a montar data centers em águas internacionais, propositadamente, criando uma plataforma sem bandeira. Porque se eu levo um navio para águas internacionais, eu herdo a bandeira do porto do país, né? Então, aquela nave, seja ela uma aeronave ou uma nave comum, ela tem uma bandeira, ou um direito militar ou um direito civil que vale dentro dela, e aí eu falo direito penal, etc., para aquele país, né? Enquanto ela estiver em águas internacionais, e quando ela adentrar águas nacionais de um terceiro Estado, se for de bandeira civil, não militar, passa a valer o direito territorial aplicável
no território. Mas se for uma nave militar, um vaso de guerra, continua a ser aplicado o direito do Estado soberano que detém a bandeira do navio. Tá? Então, primeira coisa é entender isso. As empresas agora passam a montar em alto mar, com peças vindas de navios de diferentes bandeiras, não por acaso, plataformas, e nelas passam a montar satélites. Por um óbvio motivo, elas estão indo atrás do território que é res nullius, que não foi reclamado por nenhum Estado e nem poderia sê-lo. Esse vazio de direito internacional público é muito grave. Né? E as nossas identidades digitais estão correndo risco, porque os Estados nacionais ainda estão entrincheirados nas suas fronteiras. A comunidade de Estados pouco progrediu. Né? Existe um vazio no mar internacional e no subsolo marinho também, com riquezas, né, professora? A gente sempre fala das riquezas minerais do subsolo. E os Estados estão muito pouco prontos para encarar isso. E a Organização das Nações Unidas jamais se consolidou como um governo desses espaços vazios. Ela continua como uma organização multilateral. Ou seja, nós não temos nenhuma esfera de poder que clame para si esse direito. O que acaba acontecendo é a realpolitik do Mar Alto. Significa que os países que têm marinha forte, estamos vendo no momento exatamente China e Estados Unidos, tentam dominar a maior parte do mar, quanto do mar que eles consigam. Né? E isso tem implicações no subsolo, e isso tem implicações para telecomunicações, para dados, para sigilo de dados, etc, etc, etc. Né? Professora, é muito complicado. De fato, e me veio uma referência que ainda nos tempos de faculdade, com relação ao direito internacional, já havia um debate a respeito de se, em relação ao direito internacional especificamente, nós não teríamos, na verdade, uma situação de estado de natureza, na qual, na verdade, a definição dos direitos ela é mais próxima do que seria um poder político, um poder de força e uma certa nulidade em relação ao que é certo ou o que é errado, e uma definição que acaba tendo que ser resolvida, digamos assim, de uma maneira muito simplificada na hora. Parece que esse estado de coisas, eles não apenas não se modificou, como ele está até piorando. A coisa é um pouco mais complicada, então, em relação a essa realidade que foi definida pelo professor. O que você se refere à sociedade internacional seria uma sociedade que vive ainda num estado de autotutela, de autodefesa, mais primitiva? Nesse sentido. É uma sociedade descentralizada, não existe nada parecido com o Estado, com uma autoridade central que fiscalize o cumprimento da lei, né? Com certeza ela funciona de uma forma diferente. Professora, como fica a situação, então, considerando todas essas questões que foram colocadas até agora, de países como esses que não têm o seu reconhecimento por nenhum país? Como é que fica essa situação? Bom, Cadu, existem os países, os estados que são reconhecidos pela comunidade internacional como um todo, existem aqueles estados com um reconhecimento limitado. Esses estados com reconhecimento limitado, nós podemos citar outros, né? Por exemplo, a República Turca do Chipre, reconhecido por um único estado. Esses estados, eles mantêm relações com aqueles estados que os reconhecem como tais. Claro que eles têm uma coexistência limitada na sociedade internacional, com certeza. Há uma influência política forte também nas relações internacionais em relação a isso. Vou citar um caso aqui, por exemplo. Taiwan é denominada pela China como uma república, uma província rebelde. Aliás, faço até uma gozação aqui, uma brincadeira que de vez em quando se faz, que a qualquer momento o Brasil, se seguir a tendência, ele poderia considerar que o Uruguai é República Cisplatina, é a província Cisplatina rebelde também. Nessa questão do reconhecimento, no entanto, Taiwan existe porque tem um apoio por parte dos Estados Unidos. A minha pergunta é, a influência política ela é muito forte na questão das conveniências de reconhecimento de alguns desses estados? Muito bem, você tocou em Taiwan, né, que é um estado de fato, reúne todas as condições de existência, mas não é reconhecido internacionalmente por um reconhecimento jurídico pelos estados. Você mencionou o apoio dos Estados Unidos, é um apoio ambíguo, né? Porque os Estados Unidos não têm uma embaixada em Taiwan, eles têm uma embaixada na República Popular da China, né? Então, é um estado de fato, que reúne todas as condições de
de existência, que se relaciona com vários outros estados, que tem ali representações, que não reconhece como estado, mas tem representações, não tem embaixadas, mas tem representações. Não é reconhecida pela Organização das Nações Unidas porque a China não deixa, e a China, como você sabe, é um membro permanente do Conselho de Segurança. Então, politicamente não vai ser reconhecida como um estado, a Ilha de Formosa, tão cedo, né? Mas é um estado de fato. Criação do Estado de Israel em 1948. É uma situação que tem um envolvimento político, por exemplo, tanto contra quanto a favor para a criação e reconhecimento? É um exemplo dessa questão, dessas forças políticas que incidem no reconhecimento de um Estado nacional? Sim. Havia um clamor popular, mas não uma organização política de lideranças buscando esse Estado. Tanto que já havia uma população grande de judeus naquela região, né? Há uma confusão conceitual quanto ao que seja o povo de Israel e o povo judeu, né? Há povos não judaicos, os drusos, né? Por exemplo, até recentemente nós tínhamos um chefe da embaixada, e tínhamos um embaixador aqui, e ele não era judeu, era druso israelense, né? Então, não há um conceito muito simples do que é o povo israelense, porque isso se confunde com o povo judeu, mas não é exatamente a mesma coisa, né? E havia um clamor popular por se criar um Estado. E havia discussões sobre onde seria localizado esse Estado, né? Ainda havia tudo isso. Mas havia claramente um povo definido e havia uma identidade. Jerusalém, por exemplo, tem uma identidade cultural enorme em que pese essa loucura da Unesco de ter saído um pouco do quadrado, de definir que povo tem ou não tem relação cultural com algum lugar, né? E, de fato, se negou e depois se voltou atrás a relação cultural entre o povo judeu e Jerusalém, e tanto em relação a cristãos, judeus, etc. Isso é muito estranho. Veja que eu falo povo judeu, mas eu não falo povo israelense, porque aí já é uma outra relação, né? Então, esse não é um conceito simples, esse é um povo que predata em muito o seu Estado, como também foi o caso dos franceses, que durante muito tempo não eram franceses, eram gauleses, né? Dos hispânicos. Os hispânicos tinham lá 4 estados durante muito tempo, né? Depois surgiu Portugal, um 5º, né? Mas não se falava de Espanha, se falava de Aragão, de Castilha, né? De Castela, enfim. A identidade espanhola é uma coisa relativamente recente. Olha, a Europa também tem seus percalços e suas dificuldades, né? A Bélgica até hoje é um estado binacional, né? A Suíça, com tantas nacionalidades lá dentro, mas funciona muito bem. E recentemente eu estive em Andorra, e Andorra funciona às mil maravilhas. A gente percebia Andorra antes como uma coisa de mistura de espanhóis com franceses. Nada. Andorra é muito mais antigo como identidade de povo e de cultura que Espanha e França. Foi coisas que a gente vai aprendendo andando pela Europa, né? Andorra é muito mais antigo, as pessoas se relacionam com aquele território, aquela cultura há muito mais tempo, e eles têm uma identidade além das famílias, as casas. De que casa você vem e todo mundo se identifica, é uma coisa impressionante. Olha, é um tema muito fascinante, tem várias perguntas, na verdade até algumas que nós havíamos elaborado, eu não tive coragem de fazê-las porque com toda certeza demandariam provavelmente programas inteiros para responder. Por isso o tema é fascinante, porque envolve questões de história, questões de geografia, de política. Então, eu acho que nós, em algum momento, teremos que voltar a esse tema, mas pudemos passar, eu acredito, um retrato mais ou menos, não apenas dos conceitos básicos que atravessam a possibilidade de reconhecimento de um Estado, de uma nação, de um país, mas principalmente os grandes desafios que existem por parte do direito internacional em relação a essa realidade deste mundo globalizado e extremamente acelerado pela tecnologia do século XXI. Por isso, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa, mas agradeço muito a presença de ambos para podermos falar a respeito, pelo menos um pouquinho, a respeito desse tema. Eu agradeço, eu posso deixar uma nota final. Existir é fundamental para o ser humano ou para o Estado, mas nem o ser humano, nem o Estado gosta de não ser reconhecido. Acho que vai a nota final. Tá certo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. A gente vai ficando por aqui, o nosso programa Direito Sem Fronteiras, agradecendo a presença do mestre em Ciências da Informação e especialista em Direito e Tecnologias da Informação, Mauro Leonardo Cunha, e da mestre em Direito Internacional e professora de Direito, Ana Flávia Veloso. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, quer rever este e outros programas? Basta acessar tvjustiça.jus.br. Para enviar suas sugestões ou críticas, use o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.